para falar com os parentes, com tudo, né? E um certo dia, a minha irmã no Paraná estava com problema de saúde e eu tinha que estar mais constante lá para pegar informação dela, para saber notícia. E eu aguardando notícia, aguardando o sinal melhorar para tentar falar com eles, o Ita apareceu mandando uma mensagem para mim e ligou, né? Viu que eu estava online e ligou. Falou, cara, que bom que eu te vi, eu encontrei você está sumido. Eu falei, eu não tenho sinal, não tenho internet, né? Mas eu tinha um celular bom que a minha filha tinha me dado, e aí eu me conectei. Aí ele falou, ó, se conecta aí, ó, eu mandei para você, dá um jeito. E eu ainda estava aprendendo o WhatsApp, não sabia nem enviar muito mensagem assim, estava treinando ainda, né? E esse início foi um início, assim, bem marcante, por quê? Porque eu estava trabalhando a 68 quilômetros de Rio Branco, a capital do Acre, num lugar, numa chácara, né, para inteirar a minha renda. Eu sou aposentado, tinha 66 anos, ganhando R$ 1.800, e na cidade o aluguel de um apartamento era R$ 800, mas condomínio, né? Então não sobrava dinheiro para sobreviver, não, né? O negócio estava apertado. E eu fui trabalhar, mas trabalhando lá com a enxada, eu pensava, não, mas isso aqui, para minha idade, não está muito certo para mim. E eu orei uma noite, falei, ó, Deus, me aparece uma outra coisa, me oferece outra coisa para mim ter coragem de fazer, né? E nesse dia apareceu a oportunidade. Disse, ó, você não perca a oportunidade, é a sua oportunidade, não perca. E aí eu comecei essa caminhada. Nesse momento, eu mudei a trajetória da minha vida, descontinuei alguma coisa, e quando eu fui para a cidade receber, eu fiz um depósito muito conturbado, não conseguia depositar no banco, porque eu tinha que ter uma conta da Caixa para ir na lotérica, porque eu não tinha tempo de ir no banco, não dava tempo, eu perdi o ônibus para ir embora. É só um ônibus por dia, né? E aí eu consegui, com a ajuda do Ita, Sidmar, depositar R$ 510, que foi os US$ 51 que eu iniciei a minha primeira farm, né? Meu primeiro contrato. E aí eu consegui, né? Com 3 dias eu fui nesse ponto de Wi-Fi e vi lá, já tinha rendido alguma coisa. Eu falei, meu Deus, está aqui na mão, está tudo, já consegui, né? E, e perguntando alguma vez, mas por que o Ita me achou? Como é que ele me achou, né? Eu tinha conhecido ele na Evomel, negócio de produtos, né? Aí, como é que ele me achou? Como é que ele lembrou de mim? Aí eu cheguei a uma conclusão, e ele mesmo disse que foi Deus, né? E Deus trabalha também na vida da gente. Então, esses dias eu vendo aí na live, falando sobre a tecnologia, a evolução da tecnologia, e eu já estava nela e não sabia, porque uma internet, como é que diz, de via rádio, Wi-Fi, assim, é uma tecnologia, para um lugar daquele lá, é muito avançada, né? Nós já estamos na tecnologia. E aí hoje, para estar onde nós estamos, hoje a gente está vivendo da tecnologia mais avançada. Ontem eu assisti a live e fiquei assim emocionado, né? Então, esses 51 dólares do início fez eu trabalhar, né, firme. Depois eu tive um problema de saúde e tive que fazer uma cirurgia, e lá no hospital eu consegui o sinal do Wi-Fi do hospital e comecei a trabalhar mesmo, aí fazer contato com um, com outro, e fui conectando, e não parei de conectar nunca. Toda a vida eu não conseguia deixar de falar para as pessoas que existia um projeto, né? A minha primeira conectada foi interessante. A pessoa foi lá em casa, logo uns 15 dias depois que eu tinha me conectado a primeira vez. Eu não tinha essa intenção de conectar ninguém naquele momento, não sabia como. E a pessoa chegou lá para me visitar, um domingo de manhã, e estava me visitando, e eu conversando, o senhor falou assim, ó, minha filha tem 14 anos, ela não deixa ela pegar no telefone, muito perigoso. Aí eu falei para ele, mas espera lá, o telefone é perigoso, então a faca na sua cozinha também é perigoso, que se a pessoa ajuda tanto o esposo a cortar a carne, cortar o legume, e se usar para furar alguém, ela é perigosa, ela é maligna, né? Aí
e a filhinha dele de 14 anos ao lado, olhando, assistindo a conversa. Eu falei, ó, hoje na internet a gente ganha dinheiro pela internet, a gente trabalha pela internet com o celular. E ela escutou isso e depois, mais tarde, ela voltou com R$ 100 na mão, a menina. Vou estar aqui, ó, o número do meu pai, ele autorizou eu me conectar, eu fazer isso aí que o senhor está fazendo. Ela não falou conectar, isso aí que o senhor está fazendo. E aí eu falei, eu vou pôr mais 100 para ela está muito, né, muito entusiasmada. Ela falou, o senhor pode ligar para mim, que nesse lugar a gente não liga para as pessoas, assim, no zap, para a senhora, para a menina, é meio assim diferente, meio... Não, a gente não, aí eu conectei com ela, minha primeira conexão, né? E ela não tinha celular. Ela tinha o sinal de internet, mas não tinha um celular, né? Então você vê a outra pessoa até mais difícil para ela do que para mim, porque eu tinha o celular e ela não tinha, e ela se conectou e está até hoje, tá tranquila, né? E o primeiro conectado dela, por incrível, lá não tinha quem ela conectar fácil, num lugar difícil. E ela ousou a cabeça, ela conectou o motorista do caminho da escola, que levava ela para a escola. E o motorista do caminho da escola, né, convidou os parentes na cidade, na capital, né, e os parentes convidou pessoas em outros cantos, e cresceu a rede, né? Então, assim, a gente aprendeu logo no início a trabalhar muito na profundidade, naquele segundo, naquele terceiro, né? O amigo do amigo, o outro amigo do outro amigo, né? E foi assim, né? E o bacana é que o Ita, né, foi o professor, né, o mentor e professor, e ele, tudo que acontecia, que ele aprendia, que ele via de bom, ele passava para mim, até hoje passa. Ele hoje manda um áudio, ó, tá, pá, já pronto, já está 2 segundos, 3 segundos, já está resolvido uma questão que eu ia perguntar para ele, né? Muitas vezes aqui tem mais de 12 pessoas que estão na frente desse projeto e fala nas lives, nos treinamentos, coisas que a gente precisa, não sabe perguntar, né? Muitos falam, talvez nem perceba isso, mas ele responde perguntas que a gente não quer perguntar e não sabe como perguntar. Então, isso enriquece, né, o conhecimento nosso. Eu lembro, assim que eu comecei, eu fui convidar uma pessoa que ele era conhecido como uma pessoa das criptomoedas, assim, e tal, já tinha Bitcoin e tal, e ele falou para mim, não, fala para esse cara desse projeto aí, se ele tem blockchain. E eu falei para o Sidmar, na primeira oportunidade, conversei com o Sidmar, ele me orientava também, ele, o Ed, tudo que eu pedi assim para resolver, de algum travamento, alguma coisa, que a MetaMask entrava muito em atualização, né? E aí o Sidmar, eu falei para o Sidmar, ó, tem blockchain? Falei, essa não é a tua fala, Nivaldo, essa não é a tua fala, mas eu vou responder. Só para você entender, o Uber tem algum carro? É a maior frota de carro no mundo, você sabe disso? Eu ouvi falar. Então, ele atende a maior quantidade de pessoas no mundo, né? É a maior frota de passageiros no mundo. Aí eu entendi, pronto, foi uma lição extraordinária. Por quê? Porque aí eu comecei a aprender o que era DeFi, o que era blockchain, o que era finança descentralizada, que é o DeFi, né? E aí entendi, aí você vê, a primeira corretora que eu usei foi a Nova DAC, né? Que eu não conseguia me acertar com a Binance, né? A questão de validação. E aí eu usei a Nova DAC e a Bancrypt, né? Eu tenho até aqui, vou mostrar para vocês, os meus cartões. Deixa eu abrir aqui, mostrar os meus cartões. Esses cartões, dá para ver aí, Elisângela? Conseguiu ver aí, Elisângela? Os cartões? Coloca um pouco mais para baixo, seu Nivaldo. Um pouquinho mais para baixo, a câmera. Assim? Aí, isso, um pouco mais para baixo. Abaixa um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Tá dando para ver a pontinha deles. Agora sim, estão vendo aí. Isso.
tá? Esses são os primeiros cartões meus, né? É como é que fala? Nova DAC, né? E a Brancrip, né? E aí agora meus cartões são esses, ó. Dá para ver aí o Bitbank, Tô vendo. PicPay, eu já tenho o Break, né? Então, esses Diferenciado, hein? cartões Diferenciado. diferenciado. Então, é assim, eu consegui, com o tempo, né, ir aprendendo, mas não foi assim uma coisa rápida, mas uma coisa que muitos falam aí que é difícil conectar alguém, e eu Uhum. falo que é a coisa mais fácil. O que acontece é igual o Jefferson já falou muitas vezes, o Ita, Nivaldo, é só falar, e eles me ensinaram no início que é só falar, né? Hoje eu faço só 100% lead community, e eu não consigo abandonar os cartões, nem a informação. Eu abro meu celular, mostro para a pessoa, né, e converso. Onde eu vou, por exemplo, eu conectei lá em Araponga esses dias um rapaz que ele era da Lojas Americanas. Eu passei no caixa, perguntei se ele aceitava criptomoeda, e ele falou que sim, mas ele entendeu se eu aceitava moedas, né? Aí aquele mal-entendido fez ele despertar a curiosidade dele, falou, não, eu quero isso aí, eu vou me conectar, eu quero isso aí, né? Então, assim, a gente tem que falar, não precisa ter medo, né? De jeito nenhum, jamais, né? Quando eu comecei a conectar, eu não tive medo, eu conectei pessoas, umas 5, 6 pessoas em Rio Branco, conectei pessoas em Cacoal, a Nilce em Cacoal. Eu vou falar o nome de algumas aqui, tem muitos, né? O seu Manuel em Uhum. Sinop, né? O Domingos em São Paulo, como é que diz? O Rosimar em Tocantins, Palmas, Tocantins, né? E o Rubimar lá como é que Recife, né? E aí como é que é? Outras pessoas na Bahia, né? Que é o Hélio lá era lá de Feira de Santana, né? Então, eu saí conectando aquelas pessoas que eu tinha um contato, assim, de tempo, de Facebook e tal, e aí fiz um giro no Brasil, né? Aí hoje eu tenho mais de 100 conectados direto a mim, né? E estou com 3 mil, quase 4 mil pessoas na minha rede, e tenho também assim, ó, dá para dar uma falada, ó, meu rendimento de farm é US$ 27 por dia, mas eu tenho seu Manuel lá em Sinop, que já passou de 78, tem o Domingos, que está em 50, parece, tem o Rosimar, que já passou de 100 por dia, US$ 100 por dia. Você vê que interessante, né? Isso me traz uma felicidade muito grande, por quê? Porque essas pessoas, elas pegaram a informação, aquela multiplicação que o Ita passou para mim, que ele passa no dia a dia, o ensinamento, né? O Sidmar, eu tive 3 professores extraordinários, o Ita, o Sidmar e o Éder, né? O Éder trabalhando no TI, fazendo o que a gente precisava de informação, ele resolvia na hora, qualquer coisinha que dava de bug na MetaMask, ele já mandava dizendo como resolver. Eu lembro, ele fez um vídeo, quando a MetaMask estava dando muita manutenção, como transformar, sair da MetaMask e ir para a Cifepal, né? Um vídeo extraordinário. Eu mandava para a pessoa o vídeo, daí 10 minutos a pessoa estava conectada na Cifepal, né? Então, a gente tinha dentro dali também, onde a gente pegava os vídeos, as informações, né? Todo dentro do nosso aplicativo, né? Tinha vídeos em inglês, vídeo em outros idiomas, né? Foi uma fase muito boa. Agora, outra coisa, quando eu fui juntando alt, e chegou um ponto que eu tinha muita alt, né? Hoje eu só tenho 6 milhões de alt, mas eu tinha mais. Hoje, das minhas alt, eu tenho 250K, que rendeu no Altstake, tenho quase 300 Get, que também é do Altstake. Essa eu não mexo, essas aí é para ficar na carteira milionária, né? E aí eu vendi um pouco de alt, eu tinha um pouco mais antes, quando ela estava 0,078, né? A gente naquele tempo, a alt tinha uns valores excelentes, né? Aí eu vendi, porque eu sonhava em comprar um terreno, né? Um terreno em Fortaleza, eu comprei, deu uma entrada, né? Boa.
e fui pagando o resto, né? Fiz uma farm para pagar o resto, agora eu tenho uma farm também para construir daqui 1 ano, mais ou menos, porque ela vai ganhar para construir, vou pôr no Volt, né? Hoje eu faço o que eu chamo de 360 graus no Volt, para que eu consiga pegar o dinheiro que está no banco, o dinheiro que eu recebo, coloco numa farm, e da farm eu coloco de volta no Volt e pago as minhas contas com o Bitbank, né? Então, eu consigo potencializar meu dinheiro várias vezes e sem taxa, né? Isso aí é importante, né? Desde dezembro para cá, eu venho fazendo isso, né? Então, é isso, gente. Às vezes, aquela pessoa que tem a mínima... Se o Ita tivesse pensado na minha situação, ele não teria me chamado, porque eu não tinha condições nenhuma, né? Nem financeira, nem de logística, de internet, né? E ele não, ele falou, ó, chama todo mundo. Ele fala sempre, ó, chama todo mundo. Porque é que nem muitos dizem, um parente, se a gente não chamar, hoje, amanhã ele vai dizer, você estava num negócio bom e você não me chamou. E se você chamar ele não for, você está pronto, está resolvido, né? Aí ele fala, te chamei, mas você não veio, né? Então é assim, né? Eu agradeço vocês terem me ouvido, um abraço a todos e fico feliz de dar esse depoimento aqui, tá? Fico muito obrigado para todos. Seu Nivaldo, é enriquecedor demais ouvir aqui, né? Mas só para a gente, assim, para ficar bem claro para o pessoal aqui, tudo que o senhor falou para a gente. No início, antes de conhecer a Lide, o senhor trabalhava com o quê? O que o senhor fazia? Antes eu trabalhava assim em chácara, trabalhei na cidade um tempo, né? E Uhum, nessa época que eu trabalhei na cidade, vendendo algum produto, que era da Evomel, que o Ita também estava nesse... Até conseguiu um êxito nesse uhum, projeto, né? Mas era de produto. E não deu muito certo para mim, porque as vendas não atingiam a minha necessidade. E nessa uhum, época, eu conheci algumas pessoas que hoje já estão conectadas, e tem uma pessoa que está até na live aí, duas, né? A irmã Eunice e a irmã, como é que fala? A Maria Eunice, né? Tá aí, e a Marinalva. Então, né, estamos assistindo o café, né? É uma felicidade para mim. E elas me falaram sobre uma moeda, né? E aí eu participei dessa moeda. Foi onde eu aprendi. A Marinalva me ensinou o que era, assim, moeda digital, né? Então, eu tinha uhum, visto mais ou menos, né? Então, mas eu não tinha conhecimento de nada, eu não tinha, assim, não sabia uma carteira, eu não sabia a carteira de autocustódia, não sabia nada, nada, nada. A minha parte mais foi toda a vida, assim, mais na lavoura, né? uhum, Então, quando eu troquei a enxada pelos meus cartões, foi como é que diz, para os meus parentes, para muita gente, foi uma coisa assim, do outro mundo. Pelo amor de Deus, não faça isso, sem doidou, né? E eu estava fazendo uma mudança de vida da água para o vinho, né? Porque eu tinha uhum, recursos para fazer isso, eu tinha recursos para comprar, para pôr dinheiro no cartão, né? E aí uhum. a caminhada foi extraordinária. Hoje, onde eu estou, muitos dizem, não é nada, $27 por dia. Para mim é extraordinário, eu quero chegar a 50, né? E eu quero ver Maravilha. eu quero ver que nem a Eunice que está aí, a Marinalva, né? Chegar também aos seus $50 todo dia, os 100, né? Rosimar, que é o direto dela, quer dizer, elas são direta dele, que é o primeiro indicado lá em Tocantins, ele está aí no patamar, parece que já passou de $100 por dia, né? Então, é uma Uhum. pessoa que tira o chapéu para esses amigos. Tem nome que eu não citei, que está aí na sala, mas é porque são várias pessoas, né? E o tempo nosso aqui é meio corrido. Se eu começar a falar muito, aí já tomei o tempo demais de vocês, né? Então, é Não, isso. imagina. O senhor Nivaldo, hoje a live é com o senhor, o senhor pode contar essa história em detalhes aí que a gente quer ouvir. Muita gente entrou depois que o senhor começou, né, a falar com a gente aí. Só fala de novo onde que o senhor estava quando o senhor recebeu ali a primeira ligação do Ita, como que foi aí esse primeiro contato?
Ó, foi assim, ó. Eu recebi uma informação, eu estava a 68 quilômetros trabalhando numa chácara lá em Rio Branco, Acre, a capital do Acre. Eu toda a vida morei 32 anos no Acre, moro, né, no Acre, meu lugar é no Acre, Rio Branco. E eu estava nessa chácara por esse motivo que eu falei ainda agora. Eu não conseguia pagar o apartamento, eu não conseguia viver, porque estava muito apertado. Não é que estava ruim, estava apertado, porque eu queria mais alguma coisa para a minha vida, né? E eu fui para a chácara para fazer uma renda, né? Uma renda a mais. E trabalhando lá, eu senti que eu não tava mais podendo trabalhar muito, a enxada estava pesada, né? Aí eu orei um dia, falei, ó, Deus, me arrume uma ideia para me ter coragem de fazer outra coisa, porque essa aqui é boa, dá para trabalhar, mas eu estou sentindo um pouco cansado, né? Sem futuro também, né? Aí Uhum. a minha irmã no Paraná, né, teve um problema de saúde e eu precisava saber notícia dela. Aí eu ia perto dessa torre, na fazenda, que é uma torre de internet via rádio, e emprestei deles o Wi-Fi para me achar notícia dos meus parentes, né? E falar com algum amigo. E nessa hora o Ita apareceu, né? Ele estava num posto de gasolina indo para o Rio Grande do Sul. Falou, ó, estou indo falar com o idealizador do projeto e se conecta aí, cara. Eu falei, já estou conectado, estou aqui com o link aqui, pode ficar tranquilo. E me conectei, né? No mesmo dia, deixei tudo prontinho. E ali eu não tinha a mínima condições, que só tinha o celular, eu não tinha sinal de operadora lá. Lá não pegava sinal de operadora, só através desse Wi-Fi, né? Dessa, dessa internet, né? E aí eu me conectei e comecei, né? Essa conexão através daí, mas só que eu não parei, né? A primeira, isso foi acho que uma segunda-feira, na sexta-feira eu fui receber, e de reduzir minhas compras, de reduzir todas elas e arrumei R$ 510 e depositei, né, numa conta da Caixa Econômica, na lotérica, e me conectei, né? Quer dizer, aí quando eu cheguei, daí 3 dias, eu olhei, já tinha como é que diz, o meu escritório estava lá com rendimentos. Eu falei, opa, aqui eu achei, agora achei o que eu precisava, né? Uma coisa que rendia, né? E daí, que nem eu contei a história aí, né? Foi muito bom. Eu tinha os meus professores, né? Que era o Ita, o Sidmar, o Éder, que aí tudo que acontecia, o Ita corria me contar, mandava um áudiozinho, ó, papapá, ó, papapá. Isso eu ouvia 10 vezes para aprender de verdade, né? Porque a gente está aprendendo, Uhum. né? Eu aprendo muito com vocês, ó, com o café eu já aprendi tanta coisa, aprendo quando o Gerson fala, né? O, Coisas que às vezes parece tão simples, né? Mas a gente vai aprendendo todo, né? Hoje no nosso treinamento, eu tenho certeza que eu vou aprender mais coisas. Então, é um eterno aprendizado, né? Agora, o que eu digo muito, que falam para mim, eu tenho vergonha, eu tenho medo de convidar. Não tenha medo, eu falo para todos aqui, ó, convida, né? Outra coisa, o Helber Gaspar, que é lá de Sete Lagoas também, está aí, lá de Minas Gerais, ele está aí, né, assistindo nosso café, e ele sempre diz para mim, ó, Nivaldo, ele me chama de professor e eu chamo ele de professor. E ele fala assim, você cuida da profundidade, cuida daquele último que caiu lá embaixo, acaricia ele, ensina tudo, né? Eu tenho dia que eu compartilho tela com 20 pessoas, tem hora que tem 3, 4 no compartilhamento de tela, né? Quando o Gerson fala aí que ele tem os indicados dele, eu fico feliz, porque ele também ele faz um trabalho bem forte, né? E eu faço um trabalho forte porque eu tenho necessidade de atender as pessoas. Eu atendo todo mundo. Ultimamente eu estou atendendo algumas pessoas, também está na live aí, pessoas que é da nossa amiga Simone. Eu falei, o senhor pode atender? Eu posso. Não, a Lídia é uma só, né? Não tem Uhum. divisão, nós somos todos igual. Né? Se for da rede do José, se for da rede do Ita, tem pessoas do Ita que eu trabalho com ele
já há um ano ali, ó, com o maior carinho, porque ele é o indicado do ITA, mas é da LIDE, nós somos todos líderes, né? Então, a gente pensando em comunidade, tá uma grande felicidade para mim quando eu vejo apresentar essas empresas que nunca imaginava que poderia estar abraçada com a LIDE, né? Rodatipay, né? Até a .com, né? Como é que é? Crypto.com, né? Que é uma empresa que eu tenho, ela já faz mais de ano, mas eu não conseguia pegar os cartões, que era um pouco difícil, meio caro, né? Aí já tinha essas outras, não tenho lá cadastrado tudo, mas não pus alguma coisinha lá, mas não peguei o cartão, né? Então, eu fiquei muito feliz esse dia. Eu falei, agora, se a coisa já está 25 mil, nós vamos para 100 mil, né? E eu não consegui, o 25.001 era um cadastrado meu, mas não deu certo. Ele demorou para acertar e nós cadastramos o 25.010, né? 25.010. Mas tem o 100.001 que eu vou cadastrar, vou segurar o 100.001, né? E depois 1.000.001 vai ser eu de novo. Pode correr atrás. Glória. Então é isso, gente. A gente tem que acreditar, porque muitos lá no Bitcoin, eu não tive a oportunidade de conhecer o Bitcoin no início, né? Eu vi o Bitcoin, mas ele passou de raspão na minha testa e eu, por falta de conhecimento, igual o Jeff tem falado aí, o Ita, falta de conhecimento atrapalha um pouco. Por isso que a gente tem que adquirir conhecimento. Quando tinha como é que fala, o Kurt e o tio Dólar dava dentro lá do Kurt, Bitcoin, moedas de Bitcoin, né? E a gente postava uma propaganda e ganhava satoshi de Bitcoin, sei lá, uma moeda. E eu ganhei mais vários Bitcoins, mas eu não sabia guardar, não soube, aquilo lá acabou, era na empresa, quando a gente estava na hora de folga, a gente não podia ver no computador, mas se fosse uma coisa assim diferente, eles reclamavam, né? Então, eu vi falar no Bitcoin, foi assim. Depois que apareceu o Bitcoin, eu falei, meu Deus, era aquilo que nós tínhamos. Então é isso, a gente está adquirir conhecimento cada vez mais e acreditar 100% que é uma coisa que deu certo, que já está dando certo, que vai dar certo muito mais. Nós estamos só no início, né? Quando nós lutamos para chegar a 2.000 usuários, eu achava uma vantagem. Agora, imagine 25 mil hoje, imagine 100 mil no final do ano, né? Então é isso, gente. Muito obrigado e era o que eu tinha para falar. Gente, olha só que impressionante, né? Tudo que o senhor Nivaldo falou aqui. Ó, primeiro, né, ele estava lá, perdido lá, né, que não é um lugar tão acessível, que nem a internet na casa dele ele não tinha, né? E ele sentiu a necessidade de ter um trabalho que exigisse menos esforço físico dele. Então, ele entendeu que o tempo passa para todo mundo, né? A gente vai envelhecendo, vai perdendo a capacidade de, né, atividades físicas pesadas. Então, ele entendeu essa necessidade. Primeiro ponto. Ele falou assim, ó, eu preciso de uma coisa mais leve e que continue me dando resultado financeiro. E aí, então, ele orou a Deus por essa oportunidade. E aí, ele saiu da casa dele para ir, né, distante, para conectar ali na internet, para ele ligar para saber do estado de saúde da irmã dele, que estava em outro estado. E nesse momento, o Ita, da outra ponta, lembrou do seu Nivaldo e ligou para ele. Gente, mas para pensar nessa situação. Né? O Ita, do outro lado, né, do país, lembrou do seu Nivaldo e ligou. Gente, mas na hora exata que o seu Nivaldo estava conectado com a internet. Entende? Que Deus, ele preparou esse momento para esse encontro. Gente, isso não tem como a gente ouvir essa história e não se emocionar. E não reconhecer como que Deus cuida da vida da gente em cada detalhe. E aí o seu Nivaldo, gente, ele era aquela pessoa totalmente improvável, que ele poderia ter dado todas as desculpas e seria aceitável, né? Porque ele ia falar, primeiro, eu estou num lugar que não tem internet todo dia, né? Eu não entendo desse trem de tecnologia. Ó, eu vou ter que andar muito para poder ter acesso à internet. Meu trabalho é pesado, eu fico cansado. Então, ele tinha todos os motivos para dar todas essas desculpas. Mas em nenhum momento a gente ouviu ele contar isso aqui.
Ele só entendeu que Deus ouviu a oração dele, né? E conectou ele com Ita para ter essa oportunidade. Então, gente, é uma história muito inspiradora, que, assim, a gente vê o cuidado de Deus, e aí imagina o seu Nivaldo conectando ali as primeiras pessoas. Gente, imagina a cena do seu Nivaldo falando de criptomoeda para o rapaz da loja americana. A hora que ele falou isso, eu fiquei aqui já imaginando a cena, criando a cena na minha cabeça. Né? E daí o rapaz, né, deve ter pensado assim, que mundo que eu tô, né? Que esse senhor sai lá de onde ele está para vir me falar de criptomoeda, se deveria ser o contrário. Entende, gente? Que Deus, quando ele tem uma obra para realizar, ele não procura, né, os capacitados, mas ele capacita os escolhidos. E ouvir essa história aqui do seu Nivaldo, gente, é a prova mais clara disso. Olha a descendência do seu Nivaldo, olha quantas pessoas estão na lide hoje, porque o seu Nivaldo orou e deu ouvido à resposta da oração que Deus deu para ele. Porque ele poderia simplesmente ter ignorado essa oportunidade. Mas ele não fez isso. Ele entendeu que ele orou e que Deus respondeu a oração dele, e ele estava ali com o coração aberto para abraçar essa oportunidade. Seu Nivaldo, assim, eu estou impactada, né? Eu já me emocionei aqui, já chorei, porque realmente, assim, eu sou muito sensível, sabe, a essas coisas que Deus faz na vida da gente. Né? Não tem como a gente ouvir essa história do Senhor e não ver Deus nessa história, tá? A gente respeita quem não acredita, mas, assim, não tem como, gente, né? A gente ouvir tudo que a gente ouviu aqui do seu Nivaldo e não ver que é Deus agindo o tempo todo. E a importância da gente ter o acompanhamento das pessoas que já estão há mais tempo que a gente. E o seu Nivaldo falou um outro ponto, gente, muito importante. Ele cuida das pessoas da LID, independente de serem diretas dele ou não. Sabe por quê? Porque ele entendeu o propósito de uma comunidade. Eu não estou há tanto tempo quanto o seu Nivaldo, mas eu também já atendi, e todos os dias pessoas que não são da minha descendência me solicitam ajuda, e eu nunca neguei a ajuda. E eu nunca olhei para essa pessoa assim, não vou ajudar fulano não, porque não é da minha descendência. O pensamento tem que ser esse, é igual o seu Nivaldo falou, pode não ser meu direto, pode não ser da minha descendência, mas está na comunidade. E se a comunidade cresce, eu cresço. Esse tem que ser o pensamento. Sabe, gente, não ter medo de saber que outra pessoa que não faz parte da sua descendência, né, ou das pessoas que te conectaram, está ajudando o seu convidado. O Jefferson também já falou sobre isso aqui, das pessoas que ele ajuda, entende? Então, é sobre isso, é sobre ter esse pensamento coletivo, é ter esse pensamento de comunidade, e se ajudar, e se respeitar. E aí, a gente, assim, já ouviu muita coisa impactante. Hoje vai ser só o depoimento do seu Nivaldo, a gente não vai trazer mais, né, nenhum conteúdo. E o seu Nivaldo agora ele vai dar aqui as considerações finais dele, né, da participação dele aqui, o conselho que ele tem hoje, né, a dica que ele tem para dar para quem está aqui, principalmente se estiver convidado. E aí depois eu vou abrir para perguntas e comentários, tá certo? Pode falar, seu Nivaldo. Desculpa, Elisângela, seu Nivaldo, me perdoa, só uma palavrinha. Seu Nivaldo, o senhor virou a chave da comunidade. Deus é maior, tá? Muito obrigado. Obrigado. O que eu digo para todos é que as pessoas que não têm a mínima condições eu consegui, a minha primeira indicada está conseguindo com os passos mais lentos um pouco, né? Ela se chama Laiane, né? Mas conseguiu mudar a vida dela, né? Conseguiu, ela compra o que ela precisa, né? Eles são muito pobres, o pai dela trabalha com serviços de motosserra nas matas, né? Não ganha muito, então ela ajuda um pouquinho. Mas é assim, ó, se eu não tinha a mínima possibilidade, né? Eu não tinha, mas se eu acreditei, eu acreditei e fiz muita gente acreditar. E até hoje muita gente acredita, né? Então, eu falo para todos, ó, cuide bem das pessoas que acreditaram em você e daquelas pessoas que acreditaram nas pessoas que acreditou em você.
aí a multiplicação vem com certeza. Eu acredito fiamente que nós vamos chegar a 100 mil até dezembro. Eu acredito nisso. E se todos aqui acreditar, nós vamos chegar, vamos passar de 100 mil, né? E vamos passar de 1 milhão, não sei quando, mas logo, logo nós vamos estar atingindo 1 milhão. Vai ser uma revolução, já é uma revolução, né? Então, eu agradeço a todo mundo, eu me despeço, né? Eu sou tímido, né? Eu só falei hoje porque, assim, não tinha como não falar, né? Mas é assim, eu não falo quase, eu assisto todas as lives, todos os cafés. Quando eu não estou assistindo, que aparece o Nivaldo ali, mas aparece uma outra pessoa que está ao meu lado, que eu peço para a pessoa ligar o celular dele e assistir, que é uma forma também da gente incentivar a pessoa que está ao lado a participar também, né? Mas eu assisto todos os treinamentos, que é o que muitos, às vezes, não gostam, né? E outra coisa, muitas pessoas não gostam de ver vídeo, né? E eu acredito, áudio, vídeo, treinamento, live, é extraordinário. É a coisa que a gente precisa. Teve tempo, deixa o jornal para depois, né? Eu não assisto mais jornal, não assisto novela, né? Para assistir as lives, né? Porque o aprendizado, ele enriquece cada momento que passa. Então, muito obrigado, eu fico feliz. A pessoa, eu tenho uma live, um café da manhã só para mim, né? Agora para vocês, é todo de vocês, tá? Um abraço e bom dia a todos e me desculpe, tá? Imagina, senhor Nivaldo, a honra é nossa, né, de ter o senhor aqui compartilhando essa história tão inspiradora, né? Obrigada, Deus, por, né, conectar o senhor Nivaldo aí e hoje nos dá, né, a oportunidade de ouvir essa história com exclusividade. Muito obrigada, senhor, por ter aceitado o nosso convite, tá? É uma honra para cada um de nós aqui ter o senhor nesse café hoje só para falar para a gente, tá? A honra é nossa, não fique constrangido, não fique tímido, né? O senhor hoje aqui é a celebridade, né? O nosso convidado de honra. E, assim, muito grata a Deus, né? Pela história do senhor, que eu tenho certeza que muita gente aqui hoje, assim, desbloqueou, virou a chave e vai construir uma nova história, né? A partir de ouvir a história do senhor, porque tem muita gente nova, muita gente que ainda não conhecia o senhor Nivaldo, que não conhecia a história impactante do senhor Nivaldo, e agora tem muita gente com a mãozinha levantada e nós vamos ouvir essas pessoas, porque com certeza elas querem, né, falar alguma coisa aí para o senhor ou perguntar alguma coisa. Então, vamos dar início aqui à lista de mãozinhas levantadas. Célia Regina, pode falar. Desbloqueia o microfone aí. Bom dia, seu Nivaldo. Então, Elisângela, o que eu queria falar é exatamente isso que o seu Nivaldo falou. Eu entrei na LIDE em dezembro, né? Mas eu não entrei assim muito, assim, entrei como diz o mineiro, né? Meio desconfiado. Aí eu não fiz, eu fiz a minha farm e fiquei assim, sem, né, muita. E a minha amiga Maria José, que também está na sala, ela que me conectou, ela, né, todo mês ela ficava no meu pé, e eu lá, né, dando uma de migué. Só que daí a gente é conectada da Simone, como o senhor Nivaldo falou. Aí logo a Simone também adoeceu, aí pronto, aí que eu desanimei. Então, e a Maria José falou assim, amiga, eu conheci um senhor que ele vai ajudar muita gente. Ele, não, ele é muito bom. O pessoal fala, seu Nivaldo, olha, liga para ele agora. Ele falou que vai te ajudar e pode ligar para ele agora. Eu liguei. Quando eu liguei, o seu Nivaldo estava exatamente como ele está agora, só que ele não estava de bonezinho bonitinho aí como ele está, não. Ele estava com um chapéuzinho de palha. Aí eu ainda brinquei e falei assim, ô, seu Nivaldo, que fazenda que o senhor está? O senhor está numa fazenda? Aí ele falou, não, que estava na casa, no sítio do irmão dele. Acho que é sítio, né, seu Nivaldo? Ah, lá no Paraná, que estava ajudando. Aí deu uma resumida na história dele, contou. Eu fiquei muito assim, eu fiquei pensando, meu Deus, como que uma pessoa tão simples assim, com um chapéuzinho de palha, tem essa sabedoria, e eu aqui fazendo esse corpo mole. Aí eu comecei a ficar mais. Aí eu falei, não, vou pegar firme e não perco mais nenhuma live. Todo dia ele me manda o link da. Apesar que eu estou em 2 grupos, mas ele manda, ele faz questão de mandar o link do café para mim, e eu mando para os meus convidados, e ele deu uma atenção muito boa para mim, me ajudou a entender muita coisa. E depois eu até comentei com a Maria José, que gracinha de pessoa, ele nem é assim, não é, né, como fala, rede, né? A gente não é conectado com ele,
mas ele deu uma bondade para aquela atenção para me ajudar você também, Maria José, que a gente estava entendendo muito pouco, né? Apesar que a gente ainda quer aprender. Mas é como falou aí, foi a partir do momento que eu falei com ele, eu fiquei assim, muito assim, pensando, não é possível. Se ele consegue, porque que nem tinha celular, que não tinha internet, eu estou deitada na minha cama, ouvindo a live, no conforto da minha casa, com meu Wi-Fi, por que eu não vou conseguir? Aí eu falei, não, é muito desaforo isso. Aí eu peguei firme todo dia, estou aqui, até já falei que eu sou de São Paulo, mas moro em Minas, né? E todo dia eu estou na live, onde eu até dei muita risada, pena que a gente não pode falar, que a Iá chamou o Jefferson de Neno, né? Eu falei, agora nós temos um Neno. Eu queria rir muito, mas não podia, não dava para fazer as risadinhas, mas é isso. E eu só queria compartilhar só um negocinho, se você me permitir, Elisângela, que o que aconteceu com o Sr. Nivaldo foi justamente isso, né? Que 2 Coríntios 1, 3 e 4, Deus usou exatamente isso com o seu Nivaldo e ele usou com a gente, que fala assim, ó, louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de eternas misericórdias e Deus de todo consolo, que nos consola em todas as nossas provações, para que, com o consolo que recebemos de Deus, possamos consolar outros em qualquer tipo de provação. Então, é exatamente isso. O senhor Nivaldo estava precisando, pediu para Deus ajudar ele, Deus consolou ele, e ele consola todo mundo. Quando ele começou a falar isso, me veio esse versículo da Bíblia, eu falei, não, eu vou pedir essa permissão, eu vou falar, porque Deus é um só, e ele ajudou o seu Nivaldo, e o seu Nivaldo ajuda muita gente, até mesmo quem não é da rede dele. Muito obrigado Deus, obrigado Maria José por ter me colocado na lide, e seu Nivaldo, e todo mundo aqui do café, você, Elisângela, que é uma gracinha, e é isso aí, eu estou também emocionada, e agora eu passo a palavra para outra. Muito obrigada. Amém, obrigada pela participação. Ô, Célia, essa história aqui do seu Nivaldo, é tapa na cara e soco no estômago para todo lado, né? Agora não tem desculpa. Então, gente, ó, quem estava aí ainda de mimimi, com preguiça, dando desculpinha, não tem mais. Depois de ouvir a história do seu Nivaldo, acabou as desculpas, né? Agora é só fazer, porque se o seu Nivaldo, que tinha todas as dificuldades, fez, como a Célia falou, né? Se a gente está no conforto da nossa casa, com internet boa, com celular bom, né? Quem tem iPhone aí, tem computador, tem notebook, não está fazendo, gente, foi tapa na cara e soco no estômago, que não acaba mais, né? Então, Cláudio, pode falar, pode abrir o microfone aí, dar a contribuição. Abre o microfone. Abre o microfone, seu Cláudio, a gente não está ouvindo. Clica na tela e clica no desenho do microfone que abre. Está me ouvindo agora? Sim, sim. Eu fiz agora, dia 2 de setembro, 77 anos. Eu sou de falar pouco, mais de observar. Estou naquele aprendizado constante, buscando. E eu queria saber do senhor Nivaldo, acredito que muitas pessoas aqui gostariam de fazer essa pergunta a ele. A idade dele. Sim, 69 anos. 79, eu estou com 77. Entendeu? Então, é um negócio para todo mundo, né? Ainda tem esperança de mudança de vida aí, para muita gente. Eu acredito que esse pessoal mais novo, que estão no Café com Cristo, tem acompanhado as lives, vai se inspirar no Sr. Nivaldo, futuramente em mim aqui também, pela minha idade, que eu estou buscando. Assistindo live, o Café com Cristo, não perco também, podendo estar presente, estou presente. E vou procurar participar mais, falar mais, porque eu sou difícil de falar. Quero agradecer a Elisângela por esse café, né? Toda manhã, trazendo essa coisa boa. O Jefferson aí, que eu conheci aqui na Brookshire Rio, entendeu? É um cara fenomenal, entendeu? Parabéns a todos aí.
Obrigada, seu Cláudio. Olha só, gente, as pessoas se superando, né? Que não abre o microfone, que não fala, falando hoje no café, se inspirando aqui na história do seu Nivaldo. E aí, quando a gente ouve, né, aqui o seu Cláudio e o seu Nivaldo falando da idade, a gente vê que é possível para todo mundo. Essa semana a gente tem aí a Kimberly, que só tem 11 anos, o seu Nivaldo contou aí, né, da menina lá que ele conectou com 14 anos. Então, gente, é para todo mundo. Basta querer.